Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez nesta noite, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Esse capítulo 11, a partir do verso de número 23, ele nos fala de uma festa. Essa festa, contada aqui por Paulo, foi uma festa ensinada por Jesus, o noivo da noiva, o noivo da igreja, porque a igreja é a noiva do noivo, o noivo que é Jesus Cristo. Nos últimos momentos dele, com a sua noiva, representada ali pelos apóstolos, seus 12 apóstolos, logo em seguida ficaram apenas 11, todos nós sabemos a história, porque Judas sai justamente nesse momento, onde eles estavam reunidos aprendendo sobre essa festa do noivo. E Judas sai para negociar, trair o seu Senhor, trair o noivo, trair Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Paulo está aqui narrando este acontecimento ocorrido nos últimos momentos de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele reúne os seus discípulos, seus apóstolos, e diz a eles: olha, a partir de agora, daqui um pouco mais eu não estarei mais com vocês. Porém, nós estaremos reunidos neste lugar para celebrar um memorial, aonde vocês vão, a partir de agora, ao invés de celebrar a Páscoa, como era costume, vocês vão agora celebrar a nova aliança que eu tenho com vocês através do meu sangue. Eu imagino, irmãos, que alguns discípulos ainda estavam um pouco sem saber o que Jesus estava falando. Porque Jesus estava falando de uma nova aliança. Eles sabiam o que significava Páscoa. Eles sabiam que na Páscoa, dentro do ritual da Páscoa, havia, por exemplo, um derramamento de um sangue, de um animal. Derramamento esse que eles precisavam se lembrar de quando Deus, lá no Egito, trouxe a libertação deles, deu uma ordem para que eles pintassem os umbrais das portas, porque aquele sangue simbolizava a proteção daquela casa, daquela família, da morte. Era uma cobertura protetiva. Agora Jesus está sentado com eles e dizendo: olha, a partir de agora nós vamos celebrar uma nova aliança no meu sangue. E vocês vão fazer isso todas as vezes, e todas as vezes que vocês fizerem, vocês vão fazer em memória de mim. Em memória é você estar trazendo a sua memória, é você estar trazendo a sua lembrança, o que eu fiz por vocês. E esta aliança, esta nova aliança, será no meu sangue. Os discípulos poderiam ter pensado: o que será que Jesus está dizendo? Como assim? Como assim no meu sangue? Embora muitas vezes Jesus já havia mencionado a eles que ele estaria indo, seria aquele que morreria no lugar deles, aquele que veio para salvá-los, aquele que veio para remi-los, eles não estavam ligados que aquela era a hora muito próxima do grande momento aonde Jesus se tornaria
o Cordeiro de Deus definitivamente e seria levado ao sacrifício para ser imolado em nosso lugar, para que através do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus nós pudéssemos ser livres, perdoados, salvos, ligados à graça, à bênção da eternidade. E agora ele está então, naquele momento, naquela casa, reunido com seus apóstolos, falando desta nova aliança. É assim que vocês vão fazer. Aqui nós temos o vinho e aqui nós temos o pão. Todas as vezes que vocês beberem deste vinho, vocês vão se lembrar do meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, alimento, esse pão vai trazer à memória de vocês o meu corpo ali no sacrifício. O corpo do Cordeiro, o corpo entregue por vocês, por amor a vocês. Então nós sabemos a história, porque já nos foi contada, que Jesus então celebra a ceia, celebra aquela nova aliança com seus discípulos, e a partir daí então, os seus discípulos começam a ir por todos os lugares, vão em missões, as igrejas vão sendo fundadas, os grupos que vão sendo salvos por Jesus, vão se formando e tomando uma estrutura, e em várias cidades já se ouve falar da igreja ou de um grupo de pessoas reconhecidas como os cristãos. Agora Paulo, que veio depois desse momento tão importante na vida dos discípulos, que foi a celebração da ceia do Senhor, eles que estiveram junto com o Senhor, na mesma casa, na mesma mesa, receberam das mãos do Senhor, receberam das mãos do Cordeiro, que seria imolado, o vinho e o pão, receberam a orientação, a direção: vocês vão celebrar, porque esta será a minha vitória sobre a morte. Agora Paulo, logo depois, ele já está com um grupo denominado Igreja em Corinto, na cidade de Corinto, e ele está ensinando esta igreja a como fazer da forma correta. O que é que esta igreja precisava fazer? Paulo então está ensinando esta igreja, e a partir do verso 23, ele diz à igreja: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice indignamente, este será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo está falando de um cuidado necessário quando formos celebrar este memorial, esta celebração, esta festa no Senhor, de nós não fazermos de qualquer forma sem antes discernirmos
Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o pão e o vinho, nós precisamos entender o que esses elementos significam. O que é que eles representam para nós? E quando nós entendemos isso, isso é que enche o nosso coração de alegria, e isso é que faz com que esse momento seja um momento de festa, de alegria, de satisfação, de gratidão, porque nós estamos comendo o pão e tomando o cálice, discernindo, entendendo o que é que representa para nós. E quando nós entendemos o que é que ele representa, então nós vamos descobrir que os nossos pecados em Cristo Jesus foram perdoados. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. O castigo que era para ser nosso, ele assumiu sobre o seu corpo, representado pelo pão. Portanto, quando comemos esse pão, nós nos alegramos, porque sabemos que o castigo que era nosso, ele levou sobre ele. Esse pão representa a minha libertação. Esse pão representa a minha cura, porque sobre o seu corpo, em chagas, ferido, ele removeu toda a maldição do nosso corpo. Ele trouxe a cura sobre nós. Ele absorveu toda a maldição. Então, quando comemos o pão, nós lembramos que amor tão maravilhoso, o amor do nosso Senhor. Quando bebemos o cálice, o sangue, nós lembramos o que significou. Aquele sangue representa as 7 vezes que ele derramou esse sangue por nós, nos trazendo libertação, cura, nos tornando santos, nos ligando a Ele, nos libertando, nos remindo, nos dando uma nova oportunidade, nos dando novamente, nos ligando novamente ao corpo, não ao corpo físico, mas ao corpo de Cristo. Esse sangue, ele também nos liga ao Senhor de tal forma que antes nós não éramos seu povo, agora nós somos povo dele. Você é povo de Jesus, você é povo do Deus vivo. Quando nós, irmãos, celebramos a ceia hoje, não é apenas para ter o gosto de comer um pedaço de pão e beber um suco de uva, ou em alguns casos extremos, se for necessário, um cálice de vinho. Mas é para que nós possamos trazer à nossa memória o que é que Ele fez por nós. Paulo então começa a estabelecer para a igreja de Corinto como tinha que ser feito, porque eles estavam desorganizadamente celebrando a ceia de qualquer maneira. Vinham para uma festa ágape ali, de coinonia, e comiam de tudo que se traziam das suas casas, de uma forma desorganizada, e no meio desta celebração, de coinonia, desta festa ágape, também eles tinham a ceia. Paulo disse, não é assim que tem que ser feito. Vocês precisam discernir, vocês precisam antes de comer, vocês têm que fazer um exame, faz uma autoanálise. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como você tem andado? Paulo está chamando a igreja ao arrependimento. Não celebre a celebração que trouxe o perdão sem você reconhecer que é um pecador. Não coma do pão que te livrou da maldição do pecado sem antes reconhecer que você é um pecador. Não beba do sangue que nos liga a Ele, que nos traz o perdão, sem antes você reconhecer que você precisa perdoar, que você precisa do perdão. Quando Paulo está dizendo examine-se, faça uma análise como está a sua vida.
o quanto longe você pode estar de Deus, mesmo estando na igreja. O quanto longe os nossos pecados têm nos levado de Deus. Paulo está dizendo, você pode sentar, comer o pão e tomar o vinho e não pensar nessas coisas. Você vai estar participando indignamente. Você não vai estar entendendo o que Jesus fez por você. Você não vai estar reconhecendo o que Ele fez. E aí Paulo ele continua dizendo que por causa de muitos entre vós celebrarem esta ceia desta maneira, é por causa disso que muitos dentre vós estão doentes e morreram. Portanto, queridos, gostaria que nessa noite pudéssemos parar um pouquinho para refletir nesta celebração tão importante. Verso 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que morreram. É uma celebração linda a ceia do Senhor, mas ela é, ao mesmo tempo que ela é linda, ela é séria. Você precisa nessa noite examinar seu coração, para você poder celebrar esta ceia com toda a gratidão no seu coração, dizendo, Senhor, realmente eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço que eu sou um pobre e miserável diante de tão grande amor, o amor do Senhor. O quanto eu preciso. Isso me faz lembrar de uma oração. Jesus gostava muito de ensinar sobre oração. E ele não somente gostava de ensinar, mas ele ilustrava sobre as orações. E certa vez em Lucas 18, se não me falha a memória, ele está falando sobre uma oração em uma parábola. Ele conta que um certo religioso, um certo fariseu, chegou no templo e começou a orar dizendo, Senhor, obrigado porque eu sou o cara. Obrigado, Senhor, porque não tem outro igual a mim, eu sou muito bom. Eu sou tão bom, Senhor, que eu não sou igual a esse miserável publicano que está ali orando. Jesus traz na sua parábola a menção desse fariseu, porque esse fariseu pode representar muitos, pode representar talvez até eu e você algumas vezes, ou pode representar eu e você tão bem como talvez nós estamos vivendo. Obrigado, porque eu sou assim, eu sou o cara. Eu jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, ele jejuava mais do que a palavra, do que Deus pedia. E aí Jesus tira na parábola, na sua ilustração, Jesus agora começa a contar sobre um outro cara, um publicano, que está lá, não ousava nem erguer os olhos para cima. E ele, na sua oração, não sabia fazer outra coisa a não bater no peito, reconhecendo com esse gesto o quão miserável ele era, o quão ele precisava do amor de Deus. E Jesus ensina os discípulos sobre esses 2 tipos de oração, a oração do fariseu, do religioso, do que acha que é o bambambam, que é o bom, que é o cara, e ensina a oração daquele outro, que era apontado pelo bambambam,
como o mais miserável, mas Jesus mostra ele, e Jesus disse: olha, o exemplo aqui não é no religioso, nesse cara que vai na igreja toda vez, nesse que jejua, o exemplo é aqui, a visão é aqui, o foco é aqui, é nesse cara que você precisa fitar os teus olhos. É nesse camarada aqui que é o que reconhece que ele é um pecador, que ele não é digno de celebrar a ceia do Senhor, de tão pecador que ele reconhecia que era. Achei tremendo esta parábola que de qualquer maneira Deus tira os olhos do fariseu e Deus aponta para o publicano, que era um cobrador de impostos, desculpe. Era o cara que ninguém queria ver ele no caminho. Era o cara que sabe aquele cara que batia na casa das pessoas e dizia: olha, vim cobrar o imposto do governo. E a pessoa sabia que o imposto era R$90, e ele dizia: o imposto é 320. Mas como? Era 90 o mês passado. Mas é que você está atrasado, já faz tempo, você não paga e agora é 320. Se você não pagar, você vai ser preso. Ninguém queria ver esse cara na frente. Mas esse publicano da parábola de Lucas 18, Jesus está mostrando para nós, para os discípulos, que ele tinha um verdadeiro coração, um coração arrependido, reconhecia quem ele era. Não como muitos cristãos, muitos crentes, muitos religiosos, muitos membros das igrejas, como o fariseu. Quem você quer ser? A quem você quer ser reconhecido pelo Senhor, como fariseu ou como publicano? Quem realmente você é? Porque você pode estar pensando nessa noite: eu sou o publicano, pastor. Estou reconhecendo que eu sou um pecador. Eu sou o publicano, pastor, porque eu reconheço que eu sou miserável. Eu sou o publicano, eu não sou o fariseu, eu sou o publicano, porque eu reconheço que eu estou completamente fora da vontade de Deus. Estou aqui, batendo no meu peito. Só que as suas atitudes, ou as nossas atitudes, nós podemos dizer que somos o publicano, mas as nossas atitudes são farisaicas. Portanto, se você quiser depois ler esse texto, Lucas 18, você vai encontrar a parábola do fariseu e do publicano. E você vai reconhecer o que é que Jesus fez por mim e por você. Quando você sentar em volta dessa mesa e reconhecer realmente quem você é e o quanto você precisa mudar, o quanto nós precisamos mudar. Uma celebração, uma festa, que ao mesmo tempo que nos traz alegria por podermos ser participantes da glória de Deus, ao mesmo tempo ela nos leva ao pranto, ao choro do arrependimento verdadeiro, por reconhecer o quanto nós temos feito coisas que têm entristecido a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado nessa hora e pensar: eu sou diferente dela. E você estaria errado em dizer isso, porque Deus não vê você assim. A Bíblia diz que todos nós somos iguais. Não há um justo sequer, nenhum. Somos todos iguais. Carecemos da glória dele. Romanos diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Então nessa noite, não tem outro caminho para você. Ao celebrar esta festa, você se lembrar o que Jesus fez por você. Porque Ele não te rejeitou. Ele não virou as costas para você e para mim. Ele não nos deixou, mas Ele foi até o fim e quis morrer naquela cruz tenebrosa, terrível,
maldita, cruel, ele quis tomar o meu lugar e o seu lugar naquela cruz, para nos colocar em liberdade. E ainda assinou um documento dizendo: céu livre, entrada livre no céu, oh glória a Deus, autorizado por mim, Cordeiro de Deus, a entrada do Shalom no céu, porque eu morri por ele, e ele, mediante o reconhecimento da sua condição, descobriu que não tem outro caminho a não ser Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele tomou a decisão de seguir, portanto ele tem a entrada liberada no céu, porque a minha graça liberou ele para entrar no céu. E assim, eu falei o meu nome, mas assim o seu nome, cada um de nós. Colossenses já disse que o diabo vem e se apresenta diante de Deus com uma lista de pecados, dizendo: ó, Shalom não é bem assim como o senhor está falando. E aí o Senhor faz ele lembrar o seguinte: lá na cruz, quando os cravos prenderam as minhas mãos, eu peguei o escrito de dívida, que era contrário ao Shalom, ao Marcos, a Gabi, ao Ney, o escrito de dívida que era contra ao Idílio, esse a todos os meus filhos, eu arranquei das tuas mãos, e esse escrito foi cravado na cruz, e foi banhado com meu sangue, e eles são livres, porque eu tomei o lugar deles naquela cruz, e eu os coloquei em liberdade. Vocês são livres. E o diabo perdeu com isso. O diabo é um derrotado insistente, porque mesmo derrotado, ele está sempre tentando contra mim e contra você. Portanto, amados, esta noite vamos celebrar, nós vamos com gratidão no nosso coração, lembrar o que Jesus fez, já mencionado aqui várias vezes, e ao comer o pão e tomar o cálice da nova aliança, sentir mais uma vez o gostinho de estarmos ligados ao amor desse Cordeiro vivo de Deus, sentir o gosto de fazer parte do corpo de Cristo. Abaixe a sua cabeça nesta hora, comece a pensar no seu coração, comece a lembrar que você é visto pelo Senhor nessa noite, e Ele espera que eu e você tenhamos a atitude do coração do publicano, e não daquele religioso que pensava ser o cara, o crente mais correto da face da terra, mas ele era orgulhoso. Peça a Deus o perdão, fala: Senhor, aqui estou nas tuas mãos, diante da tua face, para onde eu correrei diante de ti? Não tem como eu fugir, Senhor. Qualquer lugar que eu for, o Senhor ali está. Os teus olhos me veem. Olha para mim nesta noite. Perdoa, Senhor, porque eu sou um homem, uma mulher miserável nesta noite. Eu reconheço que só o Senhor pode mudar a minha história. Talvez você possa falar como o publicano falou a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. E a Bíblia diz no versículo 14 do capítulo 18, que Jesus termina dizendo esta parábola, dizendo: digo-vos que este publicano que reconhece que era miserável, ele desceu justificado para a sua casa,
e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado, diz o Senhor. Deus está atrás do contrito coração, do coração verdadeiro, do coração arrependido. Confesse ao Senhor. Não tem como você correr, não tem como você se esconder, o Senhor te conhece tão bem, mas Ele espera ouvir de mim e de você: Pai, eu não passo de um miserável pecador. Se não for a Tua graça por mim, Senhor, eu estaria liquidado. Se não fora, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor, eu nunca pisaria no céu. Mas por causa da Tua graça, por causa do Teu amor, por causa do Teu perdão, por causa da Tua bondade, porque o Senhor é o caminho, porque o Senhor é a verdade, toda a verdade, porque o Senhor é a vida que eu preciso, porque o Senhor é a minha restauração, porque o Senhor é a minha cura, porque o Senhor tem a misericórdia que eu preciso. Então, Senhor, crendo nisso, nesta noite eu me arrependo, eu reconheço que tenho andado longe de Ti, que tenho feito coisas erradas, que tenho pensado em coisas erradas, mas hoje eu me arrependo e eu quero voltar para os Teus braços, porque o céu é o meu lugar, Senhor.